Montanismo, profecia, revelação e os limites da autoridade espiritual na Igreja Antiga. Ao estudarmos o montanismo, entramos em uma das controvérsias mais complexas e delicadas da Igreja Antiga. Porque, diferente de outras heresias, claramente ligadas a especulações filosóficas ou negações abertas das doutrinas centrais da fé cristã, o montanismo surgiu inicialmente dentro de um contexto de intensa busca por santidade, renovação espiritual e zelo religioso. Em muitos aspectos, o movimento montanista não começou com rejeição explícita da ortodoxia cristã tradicional, mas como reação contra aquilo que alguns percebiam como esfriamento espiritual, acomodação moral e institucionalização excessiva da Igreja no século II. Essa característica torna o estudo do montanismo particularmente importante, porque revela como movimentos sinceramente preocupados com espiritualidade e poder religioso podem gradualmente ultrapassar os limites da autoridade apostólica e desenvolver sérios desvios doutrinários e eclesiásticos. A controvérsia montanista obrigou a Igreja Antiga a refletir profundamente sobre temas como revelação, profecia, autoridade espiritual, suficiência da tradição apostólica e discernimento entre o verdadeiro e falso. O movimento recebeu seu nome de montano, figura originária da Frígia, região da Ásia Menor, conhecida por forte ambiente religioso e experiências místicas intensas. Montano começou seu ministério provavelmente por volta da segunda metade do século II e rapidamente atraiu seguidores por meio de sua pregação apocalíptica e de suas manifestações proféticas. Ao lado de duas importantes profetisas, Priscila e Maximila, Montano afirmava ser instrumento especial do Espírito Santo para inaugurar a nova fase da história da salvação. Segundo os montanistas, a Igreja estava entrando na era final do Espírito, marcada por revelações diretas, intensa manifestação profética e preparação urgente para a volta iminente de Jesus. É importante compreender que o ambiente da Igreja Antiga possuía forte expectativa escatológica. Muitos cristãos viviam sob perseguições, instabilidade política e forte esperança da consumação do reino de Deus. Nesse contexto, mensagens que enfatizavam arrependimento, vigilância espiritual e preparação para o retorno de Cristo encontravam terreno fértil. O problema do montanismo, entretanto, não estava simplesmente em sua expectativa escatológica ou em seu desejo de santidade, mas na forma como passou gradualmente a compreender sua própria autoridade espiritual. Montano e suas profetisas não afirmavam apenas exortar a igreja à fidelidade. Eles reivindicavam falar sobre inspiração direta e imediata do Espírito Santo, de maneira praticamente normativa para toda a igreja. Os relatos antigos descrevem as manifestações proféticas montanistas como experiências altamente estáticas. Em certos momentos, os profetas pareciam perder parcialmente o controle racional
durante suas mensagens, pronunciando oráculos em estado de intensa excitação religiosa. Isso gerou profunda preocupação em muitos líderes cristãos. A tradição apocalíptica havia reconhecido a atuação do Espírito Santo e a realidade dos dons espirituais, mas também enfatizava a ordem, discernimento e submissão da profecia à verdade já revelada. Os montanistas, porém, começaram a apresentar suas revelações com autoridade extraordinária, frequentemente acima do discernimento eclesiástico tradicional. Outro aspecto importante do montanismo foi seu rigoroso moral extremamente severo. O movimento defendia jejuns rigorosos, forte disciplina ascética e exigências étnicas bastante elevadas. Casamentos posteriores após viuvez eram frequentemente condenados. Em alguns casos, o perdão para pecados graves cometidos após o batismo era tratado de maneira extremamente restritiva. Os montanistas exaltavam intensamente o martírio e frequentemente demonstravam postura crítica em relação a cristãos considerados espiritualmente acomodados. Essa ênfase rigorosa produziu certo fascínio em muitos cristãos sinceramente preocupados com a decadência moral da igreja. À medida que o cristianismo crescia numericamente, surgiu inevitavelmente problemas ligados à superioridade espiritual, disciplina e comprometimento ético. O montanismo parecia oferecer resposta radical e apaixonada a essa situação. É exatamente aqui que encontramos um dos grandes perigos recorrentes da história da igreja. Movimentos de renovação espiritual podem transformar zelo legítimo em autoritarismo religioso e entusiasmo descontrolado, quando deixam de permanecer submetidos à suficiência da revelação apostólica. A reação da igreja ao montanismo foi inicialmente hesitante, porque o movimento utilizava linguagem profundamente cristã e enfatizava elementos genuinamente importantes da vida espiritual. Não negava explicitamente a divindade de Jesus, nem rejeitava as Escrituras. Apresentava-se como continuidade mais intensa da experiência espiritual cristã. Isso tornou o discernimento mais difícil do que no caso de heresias claramente gnósticas ou dualistas. Gradualmente, os líderes da igreja perceberam que o problema central do montanismo estava em sua compreensão da revelação e da autoridade espiritual. A igreja antiga passou então a afirmar com maior clareza que a revelação normativa entregue por Deus aos apóstolos era suficiente e única como fundamento universal da fé cristã. Isso não significava negar completamente a ação contínua do Espírito Santo na igreja, mas reconhecer que nenhuma nova profecia poderia possuir autoridade equivalente ou superior à tradição apostólica preservada nas Escrituras. O montanismo ultrapassava esse limite ao tratar seus oráculos proféticos como manifestações diretas, finais, do Espírito para toda a igreja. Esse debate foi extremamente importante para o desenvolvimento da doutrina cristã acerca da suficiência da revelação apostólica. A igreja compreendeu progressivamente que o fundamento doutrinário universal do cristianismo não repousa sobre novas revelações contínuas,
mas sobre o testemunho apostólico dado uma vez por todas. Em muitos sentidos, a controvérsia montanista preparou parte do caminho para a futura consolidação do cânon do Novo Testamento e para a compreensão mais clara da autoridade normativa das Escrituras. Um dos aspectos mais interessantes dessa controvérsia foi o envolvimento de Tertuliano com o montanismo. Tertuliano foi uma das mentes mais brilhantes da Igreja Antiga. Defensor vigoroso da ortodoxia contra diversas heresias. Entretanto, em determinado momento de sua vida, aproximou-se do movimento, atraído provavelmente por seu rigor moral e sua ênfase na seriedade espiritual. Esse fato demonstra novamente como o montanismo possuía elementos inicialmente atraentes para cristãos sinceros e comprometidos. Tertuliano enxergava na igreja de seu tempo crescente uma acomodação e um relaxamento disciplinar e encontrou no montanismo essa aparente recuperação da intensidade espiritual primitiva. A história demonstrou que o entusiasmo religioso, desacompanhado de submissão equilibrada às Escrituras e ao discernimento eclesiástico, pode facilmente produzir extremismos perigosos. Gradualmente, o montanismo tornou-se cada vez mais sectário. Muitos de seus seguidores passaram a considerar a si mesmos como elite espiritual dentro da igreja. A expectativa apocalíptica intensa frequentemente gerava radicalismos e desequilíbrios. Experiências subjetivas acima da revelação objetiva já entregue por Deus. Outro elemento importante do montanismo foi sua forte centralização geográfica em Pepusa, cidade da Frígia, que alguns montanistas passaram a considerar como local especial da manifestação final do Reino de Deus. Isso revela novamente como movimentos fortemente apocalípticos frequentemente acabam desenvolvendo expectativas concretas e especulativas acerca do fim dos tempos. A controvérsia montanista permanece extremamente relevante para a igreja contemporânea, porque muitas de suas dinâmicas reaparecem constantemente ao longo da história cristã. Em diferentes épocas surgiram movimentos que reivindicavam revelações especiais, a autoridade profética absoluta, ou manifestações espirituais supostamente superiores à suficiência das Escrituras. Frequentemente, esses movimentos nascem em contextos de legítima preocupação com frieza espiritual e formalismo religioso, mas acabam produzindo novos desequilíbrios ao deslocar a autoridade final da palavra de Deus para experiências subjetivas, líderes carismáticos ou revelações particulares. Ao mesmo tempo, o estudo do montanismo também serve como advertência contra outro extremo igualmente perigoso: o racionalismo frio e espiritualmente estéril. O fato de a igreja ter rejeitado os excessos montanistas não significa que tenha negado a realidade da ação contínua do Espírito Santo. O Novo Testamento permanece firmando a necessidade de santidade, fervor espiritual, oração, dons espirituais e vida cheia do Espírito. O verdadeiro desafio sempre foi manter equilíbrio entre fervor espiritual genuíno
e submissão fiel à revelação apostólica normativa. Devemos enfatizar fortemente exatamente esse princípio. O Espírito Santo nunca atua independentemente da palavra que ele próprio inspirou. A verdadeira espiritualidade cristã não consiste em buscar revelações adicionais acima das Escrituras, mas em ser iluminado pelo Espírito para compreender, amar e obedecer mais profundamente à palavra já revelada por Deus. Toda experiência espiritual precisa ser julgada pelas Escrituras e não o contrário. O montanismo demonstra, portanto, como a Igreja Antiga precisou aprender a discernir cuidadosamente entre renovação espiritual legítima e entusiasmo religioso descontrolado. A controvérsia revelou que sinceridade, intensidade emocional e linguagem espiritual não são suficientes para garantir fidelidade à verdade. A verdadeira obra do Espírito Santo sempre conduz a Igreja para maior submissão a Cristo e à revelação apocalíptica, nunca para além dela. Assim, a batalha contra o montanismo tornou-se momento decisivo na formação da compreensão cristã acerca da autoridade das Escrituras, dos limites da revelação e da necessidade permanente de discernimento espiritual dentro da vida cristã.